Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material do ensino médio. Rivelino, o que é que a gente vai ver hoje? Bem, nas primeiras aulas do ensino médio, nós vimos sequências. Depois nós trabalhamos progressão aritmética. E agora nós vamos dar continuidade a esse assunto de sequências, vendo progressão geométrica. Mas, Rivelino, você prometeu que a gente resolveria algumas questões de progressão aritmética direcionadas para concurso. Normalmente, quando você pegar questões de concurso, vocês vão ver que as sequências vêm misturadas, vem PA, vem PG, vem só sequência. Então, eu optei por primeiro ver a parte teórica de progressão aritmética e geométrica e depois trabalhar questões direcionadas para concurso, tá certo? Então, como nós já encerramos essa parte de progressão aritmética, né? Quer dizer, encerramos assim, vimos pelo menos os assuntos gerais, né? Conceito, cálculo da razão, termo geral, soma dos termos, então isso aí de uma maneira geral nós vimos. Agora a gente vai ver também, de maneira geral, a parte de progressão geométrica. Então, só depois disso a gente vai resolver aí algumas questões mais direcionadas, tá certo? Então, hoje a gente inicia a parte de progressão geométrica. Vamos aqui para a lousa. Progressão geométrica, vamos lá. Primeiro vamos aqui uma pequena introdução sobre progressão geométrica. Chama-se progressão geométrica a uma sequência, finita ou infinita, em que qualquer termo, a partir do segundo, então, que é uma progressão geométrica, é uma sequência, em que qualquer termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. É igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, progressão aritmética é uma sequência que cada elemento, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Essa constante chama-se razão e é representado pela letra Q, né? Mas, Rivelino, por que a letra Q? Para diferenciar lá de progressão aritmética, que nós simbolizamos com a letra R, né? Então, na progressão geométrica, nós vamos simbolizar por Q. Essa constante chama-se razão, que, né, ó, da progressão geométrica. Então, vamos entender melhor o que é que isso aqui está dizendo. Rivelino, clareia um pouquinho. Então, aqui, ó, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que, a partir do segundo, quem é o segundo elemento aqui, ó? O 3. Então, a partir do segundo, cada elemento é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, se você olhar para essa sequência, você tem o 3. O primeiro termo é 1. Para 1 se transformar em 3, você multiplicou por 3. Deixa eu só apagar aqui, Marcelo. Então, para 1 se transformar em 3, você multiplicou por 3. Então, para o 3 se transformar em 9, você também multiplica por 3. 3 vezes 3, 9. Para o 9 se transformar em 27, você multiplica por 3. Para o 27 se transformar em 81, você multiplica por 3. 3 vezes 27, 81. Para o 81 se transformar em 243, você também multiplica por 3. Ou seja, essa sequência é uma progressão geométrica cuja razão vale 3. Então, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes uma constante. E essa constante, nesse caso, vale 3. Beleza, Rivelino, vamos aqui para o item B. O item B também é uma progressão geométrica. Você tem uma progressão geométrica por quê? Porque cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes uma constante. 4. 4 é o resultado de 2 vezes 2. 8. 8 é o resultado de 4 vezes 2. 16. 16 é o resultado de 8 vezes 2. 32. 32 é o resultado de 16 vezes 2. 64 é o resultado de 32 vezes 2. Então, isto aqui é uma sequência chamada progressão geométrica de razão igual a 2. Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Na progressão aritmética,
cada elemento a partir do segundo era o anterior adicionado a uma constante. Então, na progressão geométrica, cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes uma constante. Exatamente. Então, 4, 2 vezes 2. 8, 4 vezes 2. E assim sucessivamente. Então, a diferença da progressão geométrica para a aritmética é que na aritmética você vai somando para achar o termo da frente. Na geométrica você vai multiplicando. Rivelino, esse item C? Bem, esse item C é a mesma coisa. Cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes uma constante. Então, se você pegar menos 4 vezes 1, dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Ou seja, isso aqui é uma progressão geométrica de razão 1. É uma progressão geométrica constante, tá certo? Os elementos não mudam. Então, progressão geométrica de razão 1. Então, de uma maneira geral, se você olhar para essas três progressões geométricas, nós podemos dizer que na primeira, no item A, o A1 vale 1 e a razão vale 3. É uma progressão geométrica cujo primeiro elemento é 1 e a razão é 3. No item B, você tem A1 igual a 2 e razão igual a 2 também, né? A1 é 2 e a razão também é 2. E na terceira progressão geométrica, no item C, você tem A1 igual a menos 4 e tem razão igual a 1, tá certo? Então está aqui o primeiro elemento e a razão de cada progressão geométrica dessa. Rivelino, olhando para estas sequências, ficou fácil eu descobrir qual é o elemento que eu devo multiplicar para encontrar o próximo. Ora, no primeiro, o elemento que você deve multiplicar, o número que você deve multiplicar para achar o termo da frente é 3. Ou seja, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9 e assim sucessivamente. Na segunda é 2, na terceira é 1. Ou seja, a razão foi fácil de visualizar em cada sequência dessa. Mas, às vezes, em determinadas sequências, fica difícil eu descobrir quem é essa razão. Às vezes eu olho e não consigo enxergar a razão. Principalmente quando é um caso de da razão ser fracionária. Tem alguma maneira fácil de eu descobrir a razão? Tem. Qual é a maneira mais fácil de você descobrir a razão numa progressão aritmética, numa progressão geométrica? Você pega dois elementos vizinhos, divide o da frente pelo de trás. Lembra da progressão aritmética que você pegava dois vizinhos, era o da frente menos o de trás? Agora você vai fazer o quê? Você vai escolher dois elementos vizinhos, dividir o da frente pelo de trás. Então, nessa primeira progressão, 3 dividido por 1, 3. Ou 9 dividido por 3, 3. Na segunda progressão, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, dada uma progressão geométrica, se você pegar dois elementos vizinhos, dividir o da frente pelo de trás, você encontra a razão. Aqui, ó, menos 4 dividido por menos 4 dá mais 1. Então, numa progressão geométrica, a razão é o quociente entre dois elementos vizinhos, desde que você pegue o da frente e divida pelo de trás. É o que está escrito aqui, né? Ó. Razão, cálculo da razão. Você pode pegar o A2, o A índice 2, que é o segundo elemento da progressão, e dividir pelo A índice 1. Ou você pode pegar o A índice 3, que é o terceiro elemento da progressão, e dividir pelo A índice 2. Ou você pode pegar o A índice 4, que é o quarto elemento da progressão, e dividir pelo A índice 3, que é o anterior. E, de um modo geral, você pode pegar o elemento da frente, AN, e dividir por AN menos 1, que é o elemento de trás, tá certo? AN sobre AN menos 1 dá a razão da progressão geométrica. E agora definindo, né, uma progressão geométrica. Progressão geométrica é toda sequência definida pela seguinte lei de recorrência. Então, uma progressão geométrica é uma lei
de recorrência, em que você define o primeiro elemento, A1 vale alfa, e a partir dele você encontra os outros, através dessa lei de recorrência. Que lei de recorrência? AN é igual a AN menos 1 vezes a razão. Ou seja, um elemento qualquer da progressão é igual ao elemento anterior a ele vezes a razão. Essa aqui é a lei de recorrência que rege as progressões geométricas. Onde alfa e Q são constantes reais dadas que determinam a PG. Então, alfa e Q, ó, alfa, que é o elemento A1, e Q, que é a razão, são constantes reais dadas que determinam a progressão geométrica. Tá certo? Então, vamos para frente. Exercício. Vamos exercitar aqui para você ir massificando esses conceitos. Primeira questão. Dada a progressão geométrica finita, 1, 2, 4, 8, 16, 36, determine, primeiro, a razão da progressão. Rivelino, como é que eu encontro a razão dessa progressão geométrica? Ora, a razão é fácil. Como é que eu calculo a razão? Para você encontrar a razão, você vai fazer o quê? Q igual. Você vai escolher dois elementos vizinhos, né, não interessa quais, e vai pegar o da frente pelo de trás. Tá certo? Ah, Rivelino, eu vou pegar... deixa eu ver aqui. O 2 e o 1. Ora, o 2 e o 1 são os mais fáceis, né? O 2 e o 1 são os mais fáceis. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Pronto. A razão dessa progressão é 2. Rivelino, se eu pegasse o 4 e o 2, ora, se você pegasse o 4 e o 2, também daria certo, né? Ó? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Se eu escolhesse o 8 e o 4, bem, 8 dividido por 4 também dá 2. Rivelino, o 36 está errado não nessa progressão geométrica? Tá certo? Isso aqui houve um engano. Eu vou apagar esse 6 aqui e vou corrigir. Vou apagar só o 6 e vou corrigir. Na hora que eu digitei errado. Ali era para estar 32. Então, eu vou apagar aqui esse 6, tá certo? E vou corrigir com o número 2. Beleza. Rivelino, peguei 2 sobre 1, deu 2. Deixa eu ajeitar aqui, moçada. Pronto. Peguei o 2 dividido por 1, deu 2. Peguei o 4 dividido por 2, deu 2. Se eu pegasse o 8 dividido por 4, ora, o 8 dividido por 4 também daria 2. Se eu pegasse o 32 por 16, 32 por 16 também daria 2. Ou seja, numa progressão geométrica, se você pegar qualquer dois elementos vizinhos e dividir o da frente pelo de trás, você vai encontrar a razão dessa progressão. Lógico que o ideal é que você escolha dois elementos fáceis de dividir. Se você tem o 2 e o 1, para que você vai pegar o 16 e o 32? Então não tem sentido. Não vai se confundir não. Pegue logo as coisas mais fáceis para você ganhar tempo, tá certo? Então pronto, cálculo da razão, morreu, né? Já achei a razão. Item B. O item B diz o número de termos. Quantos termos tem essa progressão geométrica? Bem, o número de termos é fácil, né? Razão aqui deu 2, né? Número de termos. O número de termos é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de termos, 6. Rivelino, e agora, o que ele quer? Ele quer o produto entre a 1 e a 6. O produto entre a 1 e a 6. Ora, o A1 vale 1. O A6, ó, 3, 4, 5, 6. O A6 vale 32. 1 vezes 32, 32. E aqui vale a pena chamar a atenção para uma coisa. Quando você pega o A1 vezes o A6, você encontra 32. Deixa eu ajeitar aqui para ficar menos torto, né? Pronto. Quando você pega o A1
e multiplica pelo A6, dá 32. Se você pegar o 2 e também multiplicar pelo 16, dá 32. Se você pegar o 4 e multiplicar pelo 8, também dá 32. Rivelino, quer dizer que se eu pegar termos equidistantes dos extremos, o produto sempre vai dar o mesmo na progressão geométrica? Exatamente. Ó. 1 vezes 32, 32. O 2 e o 16 estão à mesma distância dos extremos. São termos equidistantes aos extremos. Então, 2 vezes 16, 32. O 4 e o 8, eles estão à mesma distância dos extremos. São termos equidistantes aos extremos. Então, 4 vezes 8, 32. Termos equidistantes aos extremos possuem o mesmo produto. Então, conceitos interessantes que a gente pode usar em algumas questões. Então, moçada, com isso a gente termina o conceito de progressão geométrica. Né? Pelo menos a gente viu assim, o que era a definição de progressão geométrica, o cálculo da razão e algumas atividades, alguns exercícios básicos. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais exercícios e dar continuidade ao assunto. Forte abraço, valeu!